Tudo bem? Começando um pouquinho de atraso aqui, tive uns probleminhas. Hoje nós vamos falar sobre literatura, um pouco mais aprofundado hoje, como ler livros melhor, como é que a gente pode render melhor nas leituras. Principalmente esse mês nós temos clube de leitura e é um livro que é da tradição francesa, né, que é o Albert Camus. E é um autor, Albert Camus, né, alguns falam. Tudo bem, Gabi? Boa noite. Então, o Albert Camus, que nós vamos ler esse mês, né? Então, eu vou direcionar na segunda parte para literatura francesa. Só que no início eu vou dar umas dicas gerais, né, de autor específico no caso, né, que é o Mortimer Adler, como que a gente pode ler melhor os livros, ok? Então, algumas dicas de leituras para a gente poder melhorar a nossa capacidade de percepção do tema que o autor está tratando, como que você pode perceber ao longo da leitura. Olá, Anderson, seja bem-vindo. Oi, tudo bem, minha sobrinha linda? Grande abraço para a Gabi. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu queria primeiro citar o Mortimer Adler, porque assim, é um grande autor, um grande educador nos Estados Unidos, ele foi, né? E ele deu muitas dicas para a gente de como ler melhor. Ele tem um livro dele chamado Como Ler Livros, onde ele vai trabalhar isso de forma espetacular, detalhada, cada tipo de livro que você vai ler, livros de ficção, livros de romance, prosa, narrativas, poesia, como você ler melhor a poesia. Então ele trata em cada tópico, ele vai tratar isso de maneira específica, ok? Muito bem-vindo, viu, Anderson? Prazer em tê-los aqui conosco. Então é isso daí. Então a gente vai ver um pouco o Mortimer Adler no início, tá? Nossa live hoje vai ser um pouquinho mais longa, geralmente eu faço de 20 minutos. Então nós vamos seguir aí, vamos tocar o barco aí, tá? Espero que vocês participem conosco aí. Chamem amigos, tá bom? Manda aí o convite aí para novos colegas participarem aí, tá bom? E o tema hoje é para ler melhor. E nós temos uma coisa muito importante que são as leituras, tá? A gente vai falar, mas leitura é ler livros somente? Sim, especificamente o que a gente vai tratar é leitura de livros, ok? Apesar de que ouvir também tem muito a ver com ler, tá? Você vai ver que o Mortimer Adler, ele considera a arte da leitura muito parecida com a arte de ouvir, tá? Então, a gente às vezes confunde as coisas, a gente acha que o ouvir não é parecido. Por exemplo, quando você ouve, ele cita muito isso, quando você ouve alguém falar de forma passiva somente, né, é a mesma coisa que você... Espera só um instantinho que está... Instantinho só, gente. Desculpa, gente, mas era eu mesmo que estava lá no celular da Luana. Ela está me acompanhando lá no quarto e estava dando eco aqui, eu não estava conseguindo falar. Tá bom? Então, a minha esposa que está por aí também, acho que já chegou aqui, a Luana. Samuel, muito bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal chegando por aí, para a gente continuar. Então, a gente está falando que é muito parecido a arte da leitura com a arte do ouvir, tá? E, inclusive, o Mortimer Adler, ele fala sobre isso no livro dele. Ele usa o exemplo do jogo, né? Do jogo de golfe, ou jogo de... qualquer jogo que você usa uma bola, né? Quando você joga a bola, ou um vôlei, por exemplo, quando você joga a bola o que é? Você vai ter uma pessoa que vai atacar a bola e a outra que defende, por exemplo, no jogo de vôlei. E um jogar e um receber a bola e bater de volta, isso daí há uma conduta ativa e uma passiva. Só que os dois, ao que parece, e ele cita isso, é ativo dos dois. Não é quem recebeu a bola não vai poder ficar parado, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele tem que se defender, tem que jogar a bola num canto. Então é a mesma coisa, essa metáfora, essa analogia que a gente usou aqui, é usada para o ato de leitura. E o ato de falar também, e de ouvir. Nós temos que prestar atenção no que a outra pessoa está falando, prestar atenção, ouvir, tá, ele tacou a bola, eu vou lá onde ele vai tacar a bola, que tipo de bola que ele está atacando, com que força que ele tacou,
atacou essa bola, lançou. Quem é esse cara? Então são perguntas que se fazem que a gente tem que fazer para o livro também. Quem é o autor? Como que ele escreve? Que tradição que ele está? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai falar de forma, de conteúdo. Exemplo, o Albert Camus, ou Albert Camus, vamos falar Camus, tá? Vamos falar só Albert Camus, eu não gosto muito desse negócio de estrangeirizar, tá? Estamos no Brasil, vamos falar brasileiro, português, né? Então, o Albert Camus, ele é uma tradição filosófica, mas é uma tradição também romanceada, de romance francês, e ele está enquadrado nisso. Tanto que ele tem um livro chamado Inteligência e o Cadafalso, que ele vai buscar na tradição francesa. Ele escreve esse livro para dizer como escreviam os autores, que temas que eles tratavam, os autores franceses. Então, nós precisamos saber, sim, a técnica que o autor escreve, que tradição que ele está enquadrado. Ele é um francês, então vamos ver se ele está enquadrado na tradição francesa. Como que escrevem os franceses? A Gabi está dizendo que está lendo o Crepúsculo. E isso, o Crepúsculo são novos romances, né, novos livros, então a gente também pode enquadrar ele numa tradição. A gente vai ver isso. Tá? Tradição vampiresca, né, de livros de vampiro. Né? Então, vamos ver um pouquinho isso aos pontos. Tá? Vamos aos pontos aqui na nossa live de hoje. Então, nós temos muita, hoje, dificuldade com leitura. Né? Retiraram os textos da sala de aula. Vocês perceberam isso? Quem que percebeu isso aqui? Né? O que aconteceu, Gabi, é que a Luana estava lá no quarto com o celular, coitada, e estava alto. Eu tive que ir lá para baixar, que eu não estava conseguindo ouvir a minha voz aqui. Tá bom? Ela estava com o celular alto, exatamente do que eu estava falando aqui, que ela está vendo a live lá. Então, é isso. Né? A gente tem muita dificuldade de leitura porque a gente não está tendo mais contato com livros. Né? Até pouco tempo atrás, não antigamente, pouco tempo atrás, aqui 15 anos, 20 anos, a gente era cobrado aí à frente na sala de aula para falar de um livro que a gente tinha lido. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia isso é opressão. Né? Isso aí é considerado um ato de suicídio com as crianças. Isso é um absurdo fazer isso com as pessoas. Não pode. Não pode dar nota por isso. Não sei como a Gabi está estudando agora, Gabi, você pode dizer, né? Mas é difícil se ler livro. Às vezes a gente lê pequenos trechinhos na escola, que um professor mais dedicado passa. Você vê que não é uma regra, tá? Não está lá nos PCNs, né? Enfim. Então, nós temos essa dificuldade, né? Porque a gente não está treinado, né? Por exemplo, a gente vai fazer exercício, a gente está treinado a fazer exercício, a gente tem mais facilidade, cada vez mais é a mesma coisa, cada vez mais que a gente treina, né? A gente vai ter um professor para ensinar aquilo, e nós não temos, ensinar a fazer exercício, nós não temos na área de literatura, é difícil. E o pessoal que tem na internet cobra muito caro. Qualquer live, por exemplo, dessa que eu vou passar para vocês, os caras estão cobrando uma fortuna para passar uma coisa simplesinha, entendeu? Eu já escrevo já quase 18 anos, aí, uns 17, 18 anos. Fiz curso, né, fora do país e tudo, mas assim, curso de literatura, tem livro escrito, mas assim, eu preciso passar isso para frente, só que as pessoas cobram caro para isso. Né? Elas cobram, por exemplo, eu paguei 4.000 euros no curso que eu fiz. Então, aí o cara faz uma livezinha aqui, aí já começa aquela, paga não sei quanto, faz o curso não sei o que, por R$ 7,99, por R$10. Então é isso, entendeu? A gente quer passar de uma forma, porque realmente a gente, uma forma mais simples, né? Mas realmente porque a gente vê que as pessoas não estão mais passando. Então a gente tem essa dificuldade, primeira coisa. E a gente tem o nosso clube de leitura exatamente para isso, para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido. Né? E exatamente o assunto de hoje é a forma de ler melhor e o Albert Camus, né? Que é um autor inserido numa tradição que a gente vai ver como a gente lê esse tipo de livro, ok? Vamos distinguir uma coisa aqui, primeiro, tá? Que pode fazer confusão para todo mundo que lê, que é uma coisa chamada tradição e outra coisa a filosofia do autor. Você está lendo um autor, ele tem uma escola literária, que muita gente ouve isso na escola, a gente ouviu muito isso. Por exemplo, a tradição do romancismo, José de Alencar, Machado de Assis era um realista. Isso é importante? Claro que é, mas não é de todo importante. Por quê?
Se você for ver, o que mais importa não é saber que o José de Alencar é um romântico, tá? Que ele está num período tal, que falavam com lirismo, aquelas poesias no texto, que é a característica do texto romântico, daquela época, de 100 anos atrás, aqueles vestidos maravilhosos. Isso não importa tanto. O que vai importar mais é a tradição que ele está inserido. E o que é a tradição? E a filosofia do autor. Ok? A tradição é a forma do romance. Como que aquele romance vai lidar, vai escrever? Como que o autor vai escrever aquele romance? Desculpa, como que o autor vai escrever aquele romance? Tá? Qual é a forma que ele vai escrever? Isso é importante. Outra coisa que nós vamos ver aqui é a filosofia do autor. Tá? Por exemplo, o Sartre, o Jean-Paul Sartre, né, que é o pai do existencialismo, diz que é um dos maiores existencialistas, tem outros antes dele, mas ele foi o que sintetizou melhor o existencialismo, então há uma discussão aí com outros autores, mas vamos colocar o Sartre porque ele interessa aqui para nós. O Sartre, ele era um romancista também, ele escrevia livros romanceados, tá? Romanesco. Vamos colocar romanesco, que envolve livro de ficção científica, vários tipos de livros. O Sartre escrevia livros de romance com personagens, né? E ele está inserido numa tradição, mas ele tem uma filosofia. Ok? Qual é a filosofia dele? Tá? A filosofia do Sartre é o existencialismo. Em suma, o existencialismo fala o quê? Que para a gente existir, a gente tem que tomar decisões e fazer escolhas. E nós vamos sofrer as consequências das boas ou das más escolhas. Então, o Sartre, quando ele vai escrever, ele coloca a filosofia dele nos romances dele. Ok? Conteúdo. Ele vai criar personagens representando esses conteúdos. E nós temos outra coisa chamada tradição. Será que o Sartre, ou Sartre, tem uma tradição? E aí o que é a tradição? É a forma, o tema que ele lhe dá. Ele vai olhar para trás, para os antigos, para os anteriores a ele, os franceses. Ele vai falar o que os franceses falaram. Falaram sobre o amor? Falaram sobre o egoísmo? Quais os temas que eles trataram? E nós vamos entender por quê, tá bom? Então, essa primeira divisão, para vocês entenderem, para a gente partir para os outros pontos. Eu queria ler agora, que eu estava falando Morte Meada, depois a gente vai voltar para essa tradição, para entender melhor o Albert Camus, ok? Primeiro a gente tem que entender uma outra coisa importante, que quando a gente faz leitura, e aqui eu já estou me referindo ao livro do Mortimer Adler, ok? Nós vamos entrar um pouquinho nesse livro aqui. Tudo bem, Wellington? Seja bem-vindo, Lord Williams. Esse livro aqui, ó, Como Ler Livros. Livro espetacular, 427 páginas. Ele vai tratar detalhadamente cada tipo de leitura. Ele vai dizer aqui na página 25, tá, da editora Realizações, ele fala sobre leitura, arte e atividade. É exatamente o que nós começamos a falar aqui, que leitura é atividade. Lembra do exemplo da bola? Né? Você joga a bola, o conteúdo que está ali tem que ser recebido por quem recebe a bola e quem lança. Quem escreve, que é o autor, e quem está lendo. Ok? Lembra sempre aí desse exemplo, ok? Então o público-alvo não são as pessoas que desejam apenas ler, mas as pessoas que desejam crescer intelectualmente enquanto leem. Então o autor, ele vai delinear o público-alvo desse livro aqui. Logo na abertura, página 25, ele vai dizer que não é para leitores somente. Que leitores, ele vai dizer, ó, as pessoas que ainda estão habituadas a obter a maior parte de informações. O que é um leitor? Pega um livro para ler lá. Pega um jornal, por exemplo. Ele vai ler informações sobre fatos. O presidente da República está tendo panelaço contra o Bolsonaro. Informação. Né? Se é bom ou se é ruim e tal, isso é uma opinião, já é outra coisa. Mas o que faz um leitor? O leitor ele vai atrás de informação. Então esse livro aqui não é só para leitor. Tá? Então se você falou assim, não, eu fui ver a live do Alexandre que eu queria saber sobre informações, como é que eu leio e tal. Isso. Você não vai saber só informações, você vai saber outra coisa. Olha lá o que ele vai falar, não só para informações. Talvez hoje saibamos mais sobre o mundo do que no passado, dado que o conhecimento é pré-requisito para o entendimento.
né? Primeiro, claro, você tem que ter informações, tem que ter conhecimento. E aí você vai começar a entender as situações. Trata-se de algo bom, mas o conhecimento não é um pré-requisito tão importante ao entendimento quanto normalmente se supõe. Então ele já coloca uma coisa que a gente imagina que é o contrário, né? Não precisamos saber tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Você já viu os especialistas de hoje? Não, especialista em não sei o quê. Já viu? Aí o cara fica maluco naquela área, ele só sabe falar daquilo. Eu conheço muita gente na área do direito, as pessoas só falam de direito. Não tem outro assunto. Aí você fala, por exemplo, eu sei de literatura, eu estudo isso, estudo aquilo. O cara olha para você e fala, que isso? Teve um juiz lá no fórum que uma vez falou para mim, pô, como é que você consegue conhecer tantas áreas assim? Eu falei, simplesmente que eu leio de tudo. Né? Eu leio de tudo, leio história da vida privada. Eu tenho uma coletânea de livros aqui que chama História da Vida Privada, 5 volumes de quase 500 páginas cada um, que conta detalhes de como se vivia nas casas no século XX, século XIX. Então é isso aí, tem que estudar de tudo. Geografia, eu tenho Origem das Espécies, do Darwin, biologia. Né? Então, não precisamos saber de tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é, pode servir de obstáculo ao entendimento. É o que está acontecendo com a sociedade de hoje. É a sociedade do boom das informações, a informação para tudo quanto é lado. Chega em você, na tela aqui, aí vai para o Netflix, uma confusão. Né? E a gente precisa se focalizar, que é exatamente o assunto da live que eu estava falando, da última live, que era a focalização. Para tudo, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é aprender a ler. Eu vou largar tudo que vocês estão fazendo aqui. Né? Muitos não conseguem ficar, não, eu vou fazer outra coisa. Então é a focalização, eu vou focar, o meu objetivo, qual é o meu objetivo? Aprender a ler melhor. Né? Então há uma sensação hoje em dia de que temos acesso a muitos fatos, mas não necessariamente ao entendimento desses fatos. Uma das causas da situação é que a própria mídia é projetada para tornar o pensamento algo desnecessário. Né? Pode ver, a mídia, a imprensa fala que não importa a nossa opinião, nós estamos aqui, somos isentos, estamos para dar o fato, ou seja, não importa o que você pensa, meu amigo, não, nós só somos isentos, não pode ter extremismo, não é questão de extremismo, gente, é questão de entender o que está acontecendo, eu tenho que relacionar fatos. Peraí, está acontecendo isso lá, e aqui está acontecendo aquilo, peraí, é causa-consequência, o que é? Tá? Vamos seguindo aí. Então, não se trata esse livro de só informações, é de relações, tá? Então não é um livro que, livro para leitor, só chegar, eu só vou me informar e pronto, vou pegar ali no alto. Não, temos que relacionar. Tanto que, para essa live, eu preparei uns 6, 7 livros, mas eu tive que selecionar 3, que são esse daqui, do Albert Camus, que ele fala sobre autores e a tradição que ele está inserido, e esse daqui, que é o Milan Kundera, que ele fala sobre a arte do romance, tá? Então, são autores inseridos na tradição francesa. Tá? Então, leitura ativa. Vamos entrar um pouquinho em leitura ativa. Tá? O que é ler ativamente? Aquele negócio de jogar a bola e um vai pegar do outro lado. O que significa isso, Alexandre? Toda leitura consiste em uma atividade, então toda leitura tem de ser ativa. É o contrário que a gente imagina. A gente vai lá, vê lá na TV aquelas imagens prontas pra gente, né? C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, tal, tudo certinho, Senhor dos Anéis, aquela coisa maravilhosa, estou recebendo ali, não. Tá? Leitura é diferente, leitura é uma atividade. Quanto mais, e ele vai dizer uma frase interessante, quanto maior a extensão e esforço na leitura, tanto melhor será o leitor. Quanto maior o leitor exigir de si próprio e do texto que estiver lendo, tanto melhor ele será. Então o que nós vamos fazer aqui é o quê? Dar subsídios para você entender o livro O Estrangeiro, que você vai ler, ou outro livro, se você quiser também aplicar as técnicas aqui, ok? Para você ler um livro melhor. Então é isso, tá, gente? Aí, quanto mais você se empenhar, melhor você vai ser, melhor leitor você vai ser, porque mais você vai compreender, mais você vai relacionar as coisas, você vai ter subsídios para relacionar as coisas, ok? O erro está em supor que uma comunicação receptora é como receber um tapa, um legado, um julgamento no tribunal. É justamente o contrário, o leitor ou ouvinte são como um apanhador num jogo de beisebol. Tá? Aqui ele está usando o exemplo do beisebol, eu usei do vôlei. Tá?
Então, ele vai dizer aqui, ó, levamos adiante essa analogia, então agora ele vai estender aquilo que é aquele exemplo que a gente falou. A arte de apanhar é a técnica de apanhar qualquer tipo de arremesso. Bolas rápidas, bolas em curva, bolas lentas, bolas com efeitos. Similarmente, a arte de ler é a técnica de apanhar qualquer tipo de comunicação. Ok? Por isso que ele ensina todo tipo de leitura aqui. Romance, suspense, poesia, tá? Então é essa arte. Nós vamos ter que dominar a técnica disso. Tem técnica para ler, não é sair lendo. É bom sair lendo? É bom. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a entender as técnicas. São essas técnicas que a gente vai ver um pouquinho aqui. É importante notar que o arremessador e o apanhador só serão bem-sucedidos caso cooperem entre si. A relação entre escritor e leitor é parecida. Ok? E ele vai dizer o seguinte, se você não tem um bom escritor, ele não vai conseguir fazer esse movimento correto. O jogo vai ser uma loucura e não vai dar em nada, não vai conseguir atingir o objetivo, nem você vai conseguir jogar esse jogo porque não tem regras. Já viu aqueles jogos que não tem regra, todo mundo faz o que quiser, aí você fala, pô, mas eu quero jogar, eu preciso de regras, né? Então ele vai dizer que tem os maus escritores, e exatamente os bons escritores se enquadram em tradições. Será que o John Paul Sartre era um bom escritor ficcional? Eu digo que não. Ele é considerado pelos grandes escritores um cara que não tem técnica para escrever, ou seja, filosoficamente, quem entende aí que é bom o existencialismo, ele era bom. Ele podia passar a filosofia dele nos romances, mas não passava de uma maneira que atraía as pessoas, segurava elas, ok? Então, no que consiste a leitura ativa? Ele vai dar uma pincelada aqui e eu vou falar com vocês mais um pouquinho. Tocaremos nesse assunto várias vezes ao longo do livro. Ele vai dizer aqui, por enquanto, basta dizer que a partir de um mesmo texto, cada pessoa lerá melhor ou pior que a outra. Isto ocorre em função do grau de atividade que cada um aplicar à leitura, e ademais ao desempenho particular em cada ato envolvido nessa leitura. Tá? Então, você foi para um canto para você ler, você avisou que você vai ler, falar papai, mamãe, ó tio, agora eu vou ler, esposa, estou indo ler. A pessoa tem que estar consciente na casa que aquilo é uma atividade ativa, que você vai precisar de um lápis, anotar. Presta atenção nesse livro aqui, ó. Olha o espaço que tem. Vocês estão vendo isso aqui? Agora acho que está dando melhor para vocês verem. Olha o espaço que tem. Para que serve isso aqui? Para fazer nota. Olha as notinhas a lápis ali. Enquanto você vai lendo, isso é a forma de se manter ativo. Se você for ler na cama, pronto para dormir já, e você não pega um lápis na mão, já era, é leitura passiva, aquilo você não vai guardar. Então é você compreender, fazer perguntas para o texto. Por que ele está dizendo isso agora? Peraí, mas ele está dizendo aqui que eu preciso de leitura ativa, né? E aí você vai fazendo pergunta. Isso aí a gente vai ver em algumas lives, tá? Devagarinho isso aí. Por enquanto basta dizer, então, ele está dando uma pincelada. Alguém vai ler melhor, outros piores, porque não vão usar as técnicas, tá? Tá bom, gente? Vocês estão acompanhando aí comigo? Dá um salve aí, tá todo mundo acompanhando? Alguma dúvida? Tá? Então ele vai dizer, isso ocorre em função de grau de atividade, cada um aplica a leitura. Vai dormir de noite, lê de noite, leitura rasa, lá na cama. Se você não levar um lápis e tal, o bicho pega. As duas coisas estão relacionadas. A leitura é uma atividade complexa, assim como a escrita, e consiste em vários atos individuais. Tá? Então, preste atenção nisso, atos individuais. Por quê? Porque o livro, quando o autor escreve, ele vai fazer em capítulos. E essa divisão em capítulos, ou não, alguns não fazem capítulos, essa divisão em capítulos vai ter um objetivo, e você vai ter um objetivo individual do autor ali. Para quem estuda, como o Wellington, que está estudando comigo, os 12 passos da jornada do herói, né, que a gente estuda para o filme, né, que é uma estrutura que tem no cinema, nos filmes de Hollywood principalmente, que são os 12 passos. Né? Primeiro o personagem é apresentado no mundo comum dele, primeiro passo da jornada do herói. Aí o que acontece? Ele tem um chamado à aventura, aí ele encontra com o mentor, que é uma pessoa que vai ensinar ele, aí amigos e inimigos, ele vai conhecer os amigos e inimigos, aí a ponte que parte, ou seja, até engraçado, né? Ponte que parte.
Mas há uma quebra, ou seja, lá em Star Wars, por exemplo, né? Quando ele tenta ficar lá na cidade dele, o que acontece? Vocês lembram? Vocês lembram aí o que acontece? Não, eu vou, o Luke Skywalker, não, eu não vou pra guerra, não, que não sei o que, aí ele volta pra casa, né? Jornada do Escritor, do Vogo, isso mesmo. Quando ele volta, a casa dele pegou fogo lá, ó, é um spoiler, tá? Não tem jeito, tem que falar porque tô dando exemplo. Ó, já vou avisando, e quem não gosta de spoiler, quando começar a ouvir eu falar, ó, Star Wars, você sai um pouquinho e volta depois, tá? Volta uns 10 segundinhos depois. Eu faço muito isso, viu? Mas tem que avisar, né? Então o que acontece? Aí quando ele volta, já não tem mais a casa dele. O que ele tem que fazer? É a ponte que parte. Não dá para ele voltar mais para o mundo comum dele. Ele tem que ir para o mundo especial. Então ele vai para o mundo especial. Então tem a travessia do limiar. A próxima passo é o próximo passo da jornada do herói. Travessia do limiar. Não sei se vocês lembram da nave, né? Que ele vai numa nave. Esse não é? Ai, ai. Beleza, gente? Tudo bem aí? Vocês estão em filme cult? Como assim? Como assim, velho? Filme cult? Como assim, cara? Explique-se direito. O Wellington gosta dessas coisas, viu? Lord Williams, grande Lord Williams. Então vamos voltar aqui. A gente já deu uma introdução para vocês entenderem que a gente precisa entrar, né, nessa onda aí de leitura ativa, né? Nós precisamos separar um tempo, levar um lápis na mão, saber que nós vamos passar por etapas, né? E nós vamos ter que render ali naquela etapa. Tem uma coisa que ele fala aqui, sugestões para leitura de narrativas, tá? Lá na página 223, ele vai falar o quê? Recomendo-se fazer algumas observações sobre a última das 4 perguntas que o leitor ativo e exigente deve fazer a qualquer livro, quando essa pergunta diz respeito a uma obra de literatura imaginativa. Então, a obra de narrativa, que é essa obra com diálogos, que é parecido com filme, muito parecido com filme, diálogos expositivos que a gente chama, que a pessoa vai expondo situações, vai expondo novos desafios. A gente chama um filme que tem um bom diálogo, são os diálogos expositivos. O bom livro também é assim, ele vai te prendendo para novas coisas que vão acontecer com os diálogos, ok? Esse tipo de narrativa, que é a boa, né, a narrativa, essa forma de escrita, né, ela vai ter algum tipo de perguntas. E ele vai dizer aqui, ó, o livro como um todo é sobre o quê? Se quiser marcar aí, quem está anotando aí, quem gosta de anotar, anota aí. Participe ativamente. Lembra que eu falei que o ouvir tem a ver com escrever, com ler, desculpa, né? Então se a gente assiste uma palestra, a gente já sabe, ou uma aula, uma live, a gente acha que a gente só vai, não, eu só vou ouvir, pronto. Não, você tem que escrever também, que senão desvia a atenção. Até quem te vê, olha assim, ele não está fazendo nada, está assistindo uma live só. Então o livro como um todo é sobre o quê? Segundo, o que está sendo dito em detalhe e como? Como é que está sendo dito aquilo? Ele dividiu em capítulos ou não? Né? Esse livro é sobre o quê? Como é que você vai descobrir essa primeira? A gente já vai ver. A segunda, então, é sobre como. Então, o que, como. O terceiro, tá? O livro é verdadeiro no todo ou em parte? Então, já é um julgamento, já é um elemento de julgamento já. Ele separa no livro dele como fazer esse julgamento, tá? A gente já vai ver. Ah, sim, é verdade. E a quarta pergunta a gente já vai ver. Então vamos centrar primeiro nessas 3. Ó. Primeiro, o livro como um todo é sobre o quê? Como é que você vai fazer isso? Tá, eu estou lendo lá O Estrangeiro do Albert Camus. Tá. E aí, eu já vou descobrir sobre o que é, eu já vou pegar alguém, o intérprete dele e tal, vou ver. Não, sai lendo o livro. Por isso que às vezes versões que tem uns pequenos comentários antes é bom quando a obra é muito densa, tipo um livro muito longo, aí é bom você dar uma lidinha, uns pontinhos de alguém que interpreta o autor, aquele livro. Mas, por exemplo, Albert Camus é um livro de 150 e poucas páginas, você lê 2 horas e meia, você lê ele inteiro. É uma leitura fácil, vocês vão ver. Então, lê ele primeiro, depois você vai ver o que o autor trata. Tá? Aí você procura saber. Então esse o que é só depois, é no final. Sabe aquela coisa que você faz assim, não, eu vou fazer uma recapitulação da minha vida? É a mesma coisa no romance.
na ficção, porque a ficção é a vida. Claro que ao limite, né, os autores fazem isso, eles tratam a coisa ao limite. Exemplo, o Kafka fazia isso. Né? Quem já leu Metamorfose, o cara acorda do nada, ele virou um monstro parecendo uma barata gigante. Você nem sabe se é grande, se é muito grande ou não, mas é o absurdo. Né? O Kafka trabalhava o absurdo de uma vida sem sentido, de uma vida dominada por pessoas que não são seres humanas. Então o Kafka fazia isso. Né? Então os grandes autores fazem isso, mas você tem que saber, por exemplo, o Kafka é complexo, você tem que saber como é que ele pensa, a filosofia do Kafka. Ok, gente? Vocês estão entendendo aí? Juntando filosofia com tradição e com Mortimer Adler? Beleza? É isso que eu queria que vocês entendessem, a gente fosse juntando as coisas aos pouquinhos. Beleza? Juntando as peças do quebra-cabeça para a gente ler melhor. Beleza? Por isso que eu separei alguns livros para a gente poder seguir em frente. Beleza? Pode seguir em frente aí, galera? Então a segunda questão é respondida quando você é capaz de discernir o papel desempenhado pelos diversos personagens. Então, como e sobre o que? A gente viu, né? Sobre o que, né? E como? Como que está sendo dito aquilo que ele queria dizer? Por exemplo, estrangeiro. Como que o autor está dizendo aquilo que ele quer dizer, o tema que ele está tratando? O estrangeiro. Como assim estrangeiro? É um cara que ele é esquisito? Peraí, mas qual é a filosofia do Albert Camus? É a filosofia do absurdo? Como é que ele trata o absurdo? Quais são os temas que o Albert Camus trata? A gente tem que saber o básico dessa literatura. É isso que eu vou passar para vocês, ok? Então, nós matamos as duas aí. Como que ele fala isso? Através de capítulo, através de repetição, de alusão. Os autores fazem muito isso para filosofias dele, os temas dele. Exemplo, Sustentável Leveza do Ser, é um livro do Milan Kundera, que nós temos aqui também, que eu vou citar, sobre a arte do romance, é um grande escritor. Ele fala isso, ele fala sobre a leveza, o cara que queria se sentir leve, traindo as pessoas, aí agora eu estou leve porque eu estou traindo. E ele vai falando essa palavra, leveza, é leve. Então, os autores fazem isso, você tem que estar atenção a essas palavras-chave. O Mortimer Adler fala sobre palavras-chave, proposições, sentenças. O que o autor ele fala sempre? Tem hora que o narrador entra e fala uma coisa, mas ela não estava se atentando ao grande detalhe que as pessoas precisam se unir umas às outras. Acabou. Do nada o narrador entra no meio do pensamento da personagem, que estava pensando o personagem, daqui a pouco entra um narrador de fora, um elemento externo ao personagem, e fala uma coisa dessas. Né? Então, como que é dito isso? Será que o narrador é onisciente? Né? Ou seja, sabe de todas as coisas? Sabe antes do que o personagem ele está narrando, é algum personagem que está na história, mas não é o protagonista e ele aparece depois? Né? Como é que o autor faz isso? A gente precisa entender, tá? A terceira questão é respondida quando você é capaz de dar um julgamento. Lembra? O que você acha sobre isso? O autor conseguiu explicar para você? Então agora vai ser a terceira questão que você vai fazer nessa leitura ativa, ok? Vocês estão indo junto comigo aí, né? Mais ou menos segue o jogo. Beleza, Gabi. Mais ou menos, se pegar alguma coisa já tá bom. A gente vai falando e tem coisa que a gente entende melhor, né? A terceira questão é respondida quando você é capaz de dar um julgamento balizado a respeito da verdade poética da obra. É uma narrativa verossímil? A obra satisfaz seu coração e sua mente? Por exemplo, tem gente que gosta de ler livro, por exemplo, a Gabi está lendo aí o Crepúsculo. Por quê? É uma história que fala sobre o amor, né? Tema do amor. Eu gosto do tema do amor. Gabi? A Gabi gosta, a Luana gosta. Então, se a mulher gosta mais de um tema do amor, uma mulher que está lendo um livro, ela vai ler livros que falam sobre o amor. Pô, tem um romance, né, ali, né, tá falando sobre as roupas, por exemplo, José de Alencar fala muito sobre vestidos, que eu estou vendo com a minha esposa, ela está lendo. Então, é interessante, então prende a pessoa ali. Jane Austen, pô, vou ler de Jane Austen. Romance, amor, Jane Austen, é um clássico, inglês, né, literatura inglesa. Então ali você vai fazer esse julgamento seu, certo? Ela está trabalhando legal isso? Pô, o autor José de Alencar é muito descritivo, tá chato, né? É a forma dele, é a forma estranha de escrever, né? E a tradição dele
é uma tradição meio esquisita. Por quê? Porque ele descreve muito. Né? O Paulo Cantarelli, é um cara que eu sigo, ele fala uma coisa interessante. Mostre menos, conte mais, mas não descreva tanto. Por exemplo, o Tolkien sai descrevendo as colinas lá, parágrafos e mais parágrafos, você fala, meu Deus do céu, mas é uma tradição, tá? Por exemplo, o Martin, também é dessa tradição aí do Tolkien, mas cria muitos personagens, daqui a pouco tá uma confusão, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, aqui ao longo dessas lives que a gente for fazendo, tá? Que eu não sei aí o tempo que for aí, a gente vai parando, tá bom? A quarta questão, e daí? Essa quarta questão. Então a gente viu o que ele está falando, como ele está falando, e aí a terceira, ele falou de forma legal, ele poderia ter tratado com menos poética aqui, isso aqui está muito chato, eu vou pular porque não precisa, eu já entendi o que ele quer dizer, ainda não precisa ficar lendo essas descrições, é pular mesmo, tem coisa que você vai pular. Tá? A terceira, então, você vai julgar isso, né? E a quarta, e o e daí? E daí? Como é que eu vou usar isso para minha vida? Então, tem certos tipos de livros que dá para você aplicar na prática. Tem outros que vai ser para sua mente. Né? Esse livro aqui, por exemplo, Estrangeiro. Começa com uma morte lá. Né? Tá, mas e aí? Como é que ele trata a morte? Ele vai lá no enterro lá e se comporta dessa maneira. Poxa, realmente, eu tenho que pensar sobre isso. Como é que ele se saiu, né? Tá bom, gente? Então ele vai dizer aqui, como ler narrativas. A primeira dica, então, que a gente já falou aqui, que é saber ler ativamente. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito é o quê? Leia rápido. Beleza? Leia rápido e entregue-se totalmente a ele. Entregue-se totalmente ao autor. Lembra que eu falei? Lê primeiro, depois você vai fazer as análises mais detalhadas. Fica com o lápis na mão e vai lá. Aqui nesse capítulo ele fala isso. O autor, nessa cena 1, o personagem vai no enterro da mãe e considera que aquilo não tem nada de bom. É indiferente para ele. Opa, peguei um aspecto aqui. Tá, o que você sentiu? Depois de suspender as descrenças do autor, você pega, por exemplo, um autor que eu não gosto muito, que é o Douglas Adams, pela filosofia dele. Eu não gosto da filosofia do Douglas Adams, que é o Douglas Adams, que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? E eu comprei esse livro, é espetacular, tal, né? A forma que ele escreve, a forma narrativa dele. Só que assim, eu não gosto da filosofia dele. Né? Ele é ateísta, eu sou teísta, né? Eu sou cristão. Mas eu tenho que suspender a descrença, eu tenho que entrar na obra. Entendeu? Suspende, vai que vai, cara. Vai que vai. Lê e entra na mentalidade do personagem, viaja junto com ele, vai para as colinas com Tolkien, vai lá encontrar com Gandalf. Vai que vai. Suspenda as descrenças sobre magias. Né? Tem gente que é cristão, por exemplo, eu não vou ler como é que é? Harry Potter. Porque é satanista, tem magia, mimimi pra caramba, vai ler o bagulho. Lê o bagulho, lê que lê louco, velho. Acaba a obra, chega de ser preguiçoso. Crepúsculo, sai lendo Crepúsculo, depois comenta. Beleza, Gabi? Leia rápido e entregue-se totalmente a ele, tá? Então eu falei um pouquinho sobre isso, sobre suspender a descrença. Deixe os personagens, preste atenção nisso, deixe os personagens entrarem em sua mente e em seu coração. Suspenda sua incredulidade, se houver alguma, a respeito dos acontecimentos. Tá? Então nós vamos entrar agora, para a gente finalizar, voltar aqui para a leitura do Albert Camus, que foi o que eu prometi para vocês, para ler melhor o Estrangeiro, tá bom? Tiago Amorim, da Baixada, como assim da Baixada? Não entendi, Samuel. Ele está na Baixada, é isso? Estava vendo aí? Tiago Amorim, nosso professor, grande professor Tiago Amorim, professor de literatura. Agora enredou um pouquinho mais para psicologia, né? Tá estudando mais esse lado agora. Psicologia do amor, né? Da filosofia do amor, dos relacionamentos, muito importante. Como eu falei para vocês, várias áreas. Né? O pessoal está em várias áreas. Eu sou especialista, só o especialista pode falar. Não, senhor, a gente tem que ler uma coisa e compartilhar. É isso aí que a gente faz, beleza? Vamos mais uns 10 minutos aí, tá bom? Vocês me avisem aí, passar 10 minutos, vocês me dão um toque aí.
Então, vamos lá. Então eu falei que tradição é a forma. Vamos voltar lá para aquele começo. Tradição é a forma do romance. Vocês lembram da Ayn Rand, quem está acompanhando as lives sobre a Ayn Rand? Ela tem a filosofia objetivista dela, que eu falei para vocês. Você tem um objetivo e ela, para chegar no objetivo, ela coloca isso. Quem tirar você desse teu objetivo é ruim para você. Então você tem que ter um código de ética racional. Os personagens dela são criados assim. Tem uma personagem na obra Revolta de Atlas que ela é assim. Ela é assim, ela tem um objetivo, que ela trabalha numa empresa ferroviária e ela vai querer resolver um problema e pessoas vão tentar atrapalhar ela não deixa. Tá? Já estou dando spoiler, que eu dou spoiler de monte. Eu avisei para vocês, quando eu começo a citar um autor e um livro, sai fora e volta daqui a 10 segundos. Mas é brincadeira, que eu tenho que dar exemplo, não tem jeito. Tradição Scarpa, pode crer. Ah, tá, entendi. Tiago Amorim da Baixada, entendi. Oh, meu Deus. Hein? Um romance, então vamos voltar para a tradição, que é a forma do romance. Né? Como é que vai ser escrito aquele romance? O romance não examina a realidade, mas a existência. Olha aí o Albert Camus. O pessoal fala, ele não gosta de ser chamado de existencialista, mas ele fala sobre existencialismo. Muita hora que ele vai falar, um romance não examina a realidade, mas a existência. Existência, porque você já viu aquela frase, não, o bom romancista é o que fala da realidade, é um retrato da realidade. Não, não é. É um retrato da existência. Entenda agora, vocês vão entender. Tá? Para ler O Estrangeiro, ler livros de grandes autores assim, que são sintéticos, numa tradição francesa. Lembra que eu estou fazendo da tradição francesa. Lá de Madame Bovary, Flaubert, ok? E para frente, a partir de Flaubert para frente. Envolve o Tolstói. Tolstói pegou, a segunda fase do Tolstói pegou já o esquema do Flaubert, Madame Bovary. Então vamos lá. Então, um bom romance não examina a realidade, mas a existência. Existência não é o que aconteceu, mas o campo de possibilidades humanas. Tudo aquilo que o homem pode tornar-se. Tudo aquilo que dele é capaz de fazer. Então, preste atenção, não é só o personagem. E não é só as situações. É aquilo que são possibilidades, é um campo de possibilidades. A Ayn Rand descreve muito bem isso nos romances dela. Ela vai colocando o serviço dele, apresenta o personagem no ambiente do serviço, daqui a pouco na casa dele, como é que é a vida pessoal, como é que é o amor, né? Como é que é a relação com o chefe. Campo de possibilidades. Como é que o personagem vai avançando disso? Tem possibilidade de avançar com o chefe em alguma coisa? Sei lá, em subir lá na carreira ou não? Quais são as possibilidades que o autor vai apresentando no romance? É isso, tá? É existência, isso é existência, não é realidade, simplesmente. Tá? Então é preciso. Então o que é um autor? Coloque o escritor como um cartógrafo. Ele faz mapa. A professora aí, a Luana, pode dizer aí, é cartógrafo o nome, né? Pessoa que faz um mapa. Tem alguém aí no nosso grupo aí que gosta de fazer mapa também, viu? Ela sabe o que eu estou falando, né? É o mestre dos mapas aí, dos mundos. Nunca vi um negócio desse, viu? É preciso compreender o personagem e seu mundo como possibilidades. Vocês entenderam? Então, compreenda o personagem que você está lendo como possibilidade, o mundo também. As pessoas se aproximam dos lugares que ele vai. Ok? Em Kafka, lembra que eu falei do Kafka? O mundo e os personagens são inumanos. Exemplo, em Metamorfose e o Processo, as possibilidades são extremas e não realizadas do ser humano. Sempre um escritor vai levar os personagens aos limites dele. Ok? Em Kafka, o limite é o não humano. Quem sabe, quem leu as obras de Kafka, é tenebroso. Assim. Você vai lendo o processo, você fala, cara, está sendo processado, não sabe por quem. E ele vai andando, cara, é uma atmosfera, eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou dar muito spoiler aqui. Mas é uma atmosfera horrível. Você fala, caraca, que situação é isso? O ser humano é isso e o cara não faz nada, não é possível. Não é possível, gente. É o ser humano. Tá? Então é a possibilidade, não tem possibilidade nenhuma. Vai exaurindo as forças. Vai exaurindo.
Kafka é assim, tá? Como é que você vai fazer o seu personagem? Como é que você vai perceber ele? O estrangeiro, como é que é o estrangeiro? Ele reage? Ou ele vai deixando que as circunstâncias vão levando ele vai indo embora e não tem existência, não tem possibilidade, não tem de ser humano e de situações para ele crescer no serviço, crescer como ser humano, tá? É claro que podemos falar de uma dimensão profética de Kafka. Kafka retratou aquele ser humano dominado pela burocracia, o Estado dominando a casa dele, a mente dele. Ele foi ao extremo e ele é profético. Está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Nós estamos sendo dominados pelo Estado. Em tudo. A educação é o Estado que determina. A tua família, o que você vai assistir. Controle total do Estado. Kafka foi um profeta. Por quê? Porque ele enxergou a possibilidade do não humano nas obras dele. Ok? Então é possibilidade da existência. Presta atenção. É possibilidade de existência. Do quê? Do homem e do seu mundo. Então, retratar, o romance retrata a existência é isso. Possibilidade de ser humano ou não, e o seu mundo ou não. Ser um mundo, um sistema, né, organizado para impedir. O que é mundo? Cosmo. É um sistema organizado. Ok? Por exemplo, hoje nós estamos vendo aí essa religião universal, religião unida, alguma coisa assim. Estão montando uma religião universal, isso é óbvio. A pessoa, não, nova ordem, isso é coisa de louco. Tá aí, livros comprovados. Tem um livro de 840 páginas, comprovado, que tá chegando para mim aí. Depois eu mostro para vocês. Então, é uma possibilidade, está existindo, né? É a possibilidade de existência, nós estamos existindo sim. Tem pessoas indo para uma igreja que não sabe que é essa RU, uma coisa assim, religião unida, tá? IRU, tá? Não, no mundo inteiro, é uma religião só. Temos que aceitar todas as religiões, a liberdade da religião. Não estou entrando em julgamento aqui, tá, gente? Não, que temos que aceitar ou não religião, não estou falando sobre isso. Estou falando que é um tipo que eles fazem. Eles, não, vamos aceitar todos aqui, todas as religiões, liberdade religiosa. Essa é a forma que essa igreja unida ela atua, tá bom? Só para vocês captarem. Então é uma possibilidade de existência, nós estamos vivendo isso. E aí, estamos percebendo ou não? Estamos olhando para isso ou não? Então, em Camus, em Albert Camus, nós temos duas coisas. Uma coisa que eles chamam cadafalso. O que é o cadafalso? Tá? Eu vou resumir para vocês, já estamos partindo para o final. Cadafalso era, na época que havia morte, a pena capital de morte, lembra da forca? Então, a forca, você levava a pessoa para um lugar público, não levava, era um lugar de madeira que a pessoa ia e ficava lá. Se alguém quiser entrar aí comigo em vídeo para fazer um comentário, é só ativar o vídeo aí, vocês sabem, né? Samuel, Lord Williams e todo mundo que quiser, beleza? Tá bom? Se quiser entrar em vídeo, a Luana, todo mundo aí, a Gabi, pode entrar comigo aí. Aí eu autorizo aqui, né? Porque tem que autorizar aqui, aí vocês entram comigo, aí pode dividir a tela e a gente conversar alguma coisa. Eu não manjo muito bem essa tecnologia, Samuel pode dando uma ajuda aí, qualquer coisa. É possibilidade da existência, então, tá? Então, o que isso é bom pra gente? Por que eu tenho que saber disso, Alexandre? Do estrangeiro, a possibilidade de existência ou não, nos fazem ver o que somos e do que somos capazes. Vocês estão entendendo? Numa situação como a do estrangeiro, uma morte de uma pessoa, não vou entrar em detalhes. O que nós somos capazes de fazer? Está ali, o autor, o bom escritor, incluído numa tradição, ele vai fazer isso, ele vai mostrar para você, tá bom? Esse é o Albert Camus. Isso daqui está no livro dele, Inteligência e Cadafalso. Vamos lá, aquele cadafalso então, vamos voltar. O cadafalso era o lugar que você levava a pessoa lá para enforcar ela em público. Ou seja, preste atenção, todo romance tem um cadafalso, um romance francês e a maioria dos livros também. Eles vão te levar a uma cena final, eles chamam de grande finale ou cena final, uma situação final. Tá? Não vamos entrar em detalhe de o grande finale, ou o êxtase lá da narrativa, a grande cena. Não, preste atenção numa coisa, o autor francês, ele entra numa tradição. Qual é a tradição dele? De fazer você caminhar por um cadafalso, ou seja, um lugar público que vai ser exposto a muitas pessoas, ok?
Tudo bem aí, gente? Beleza. Então, olha só essa frase do Albert Camus. Diante do caos, ou o absurdo, por exemplo, a morte, o amor, a traição, a política. Meu Deus, roubaram o Brasil inteiro, roubaram bilhões, trilhões, um absurdo isso, um absurdo. Diante do caos, isso é o caos, né? Diante do que a gente está vivendo agora, meu Deus, que é isso? Um cara fazendo teste lá, é uma guerra, é nuclear o bagulho, as pessoas não estão percebendo, velho. É um absurdo isso, beleza, diante do caos, da realidade, da existência. Os autores, aí presta atenção, anotem quem quiser anotar, hein? O autor elege um elemento que defina suas existências e as define porque as desestabiliza. Presta atenção, então, diante disso, uma situação absurda, qualquer absurdo, no amor, o tema que for, cada autor vai seguir um. É um só, tá, gente? O romance francês é um só, beleza? Essa tradição francesa, não é só o francês. Quem se inclui na tradição francesa que eu sou eu gosto dessa tradição. Quem lê meus livros aí, por exemplo, tem um chamado agora que eu estou vendo se eu termino ele aqui, o Laços Ocultos, estou quase terminando. Eu falo sobre isso, sobre você estar preso com uma pessoa, com uma situação e você não percebe, laços ocultos, tá? Então eu vou trabalhar isso nesse romance. Você ficar preso com uma amizade, alguma coisa, e aquilo te levar para o poço, você não percebe. E eu vou toda hora citando esse laço, mas seria um laço, tal, eu faço de propósito. Por quê? Porque a tradição é assim, tá? Então o elemento que defina sua existência e as define porque as desestabiliza. Então ele vai escolher um elemento. Então eu vou escolher um elemento. Por exemplo, o meu personagem lá, ele tem um elemento que define ele. Qual é o elemento? Exemplo, ó, o amor em Lafayette. Tem um autor chamado Madame Lafayette, uma autora, desculpa. Não é o autor Madame, não, tá? A autora Madame Lafayette, que o tema dela foi o amor. Olha como é que ela trabalha. Ela ressalta o amor. O que ela faz? Uma percepção daquilo que vai conduzir ao cadafalso. Estão entendendo? Então, qual é a percepção do personagem em relação ao amor? Então, qual é o ponto de vista do autor? Aí tem a ver com a filosofia do autor. Tem a ver com a cosmovisão do autor. Está ligando com o nosso ano passado do Clube de Leitura. A gente estudou sobre cosmovisões. Então, vamos lá. Então, o grande escritor, ele saca isso. Então, o personagem tem uma percepção. Então, o que ele acha do amor? O amor é perigoso. Ele é traiçoeiro. Então, os personagens que ele vai criar, ele vai enxugar tudo que não fale sobre isso. Tudo. Ele não vai pegar, por exemplo, eu estou escrevendo, eu gosto de um tipo de personagem, mas na minha cabeça eu estou fazendo isso, agora eu estou falando. Não, eu vou tirar isso. O grande autor, ele tira isso. E ele vai só se centrar nesse cadafalso. Tá? O Carrasco, quando levava o cara para o cadafalso, ele falava, então, aí o cara quando ia morrer, eu queria saber por que eu estou morrendo. O Carrasco falava para ele, não importa, importa que você vai morrer. E eu estou te levando até lá, essa é a minha função. Então, o autor é isso, ele tem que ser um cortador, um ceifador, não quero conversa, eu vou cortar. Diz que o Flaubert, no Madame Bovary, quando ele instituiu essa tradição, essa forma de escrita, né, que depois virou... Até Tolstói pegou e acabou escrevendo menos páginas, é exatamente por isso. Por exemplo, tem livros aí, calhamaços, grandes escritores, eles não seguem essa tradição, porque eles falam de um monte de coisa, né? Tá bom, gente? Então você elege uma percepção, exemplo, o amor é traiçoeiro. Então ele vai criar personagens dizendo que o amor tem que ser traiçoeiro, essa visão pessimista do amor, tá? E que, por isso, conforma seu mundo. Tá? Então essas percepções que levam à exposição ridícula, por exemplo, pecado, deixa eu dar um exemplo do pecado. Quem já ouviu falar do Marquês de Sade, né? Ele falava muito sobre pecado, e aí o cara caía num pecado tal, e ia até o ridículo, não ia? É isso aí, tá? Então o absurdo do pecado, o absurdo do amor, o absurdo da energia em Stendhal. Stendhal ele fala de energia, sinceramente eu não li muito sobre Stendhal, quem conhece Stendhal aí pode falar alguma coisa. Mas vai ter um absurdo nisso. Vocês estão entendendo? Vai ter um absurdo na percepção do amor. Então, é um absurdo isso. O amor é só traição? Espera aí.
né? Quem já viu novela da Globo é só isso, mas infelizmente eu tenho que dizer, os caras fazem isso pensando, eles sabem o que eles estão fazendo, esses noveleiros da Globo aí sabem o que estão fazendo, apesar de eu discordar da filosofia deles, tá? E por isso conformam o seu mundo. Então, o mundo deles vai ser aquilo ali. Então, o autor vai construir as possibilidades daquele personagem, das situações, só naquilo, tá? A existência vai ser o mundo, as possibilidades de existência, lembra que eu falei? Possibilidade de personagem e de situações que vão levar ele no serviço ou não, vai ser só aquilo, tá? O amor impossível. O chefe, por exemplo, vai ficar falando do amor impossível. Do amor impossível não, do amor de traições, tá? Eu não vou falar o chefe vai ser legal, o chefe vai falar que o amor é bonito, não. Ainda que falar, vai cair para esse lado, tá? Então, o Alberto Camus, o que ele vai se centrar? Na gratuidade. Anotem aí, quando vocês estiverem lendo O Estrangeiro, vai ser a gratuidade. O que é a gratuidade? É a indiferença. Tá? A indiferença é o tema do Alberto Camus. Infelizmente eu tive que falar aí para vocês, aí vocês vão observar isso. Tiago Amorim da Baixada faz umas sacanagens ao vivo, né? Então é uma intenção fixa, tá, gente? Tem uma intenção fixa, aquilo que eu falei para vocês, tira tudo que não tem a ver com isso, vai ser indiferença o tempo inteiro. O Kafka é o quê? Vocês lembram lá dos romances do Kafka, né? Eu falei para vocês aí no começo, o processo e metamorfose, principalmente. Vai ser o Estado dominando. O tempo inteiro vai ser aquilo. E o indivíduo não percebe. Ele é atônito aquilo. Então é uma situação de absurdo, né? Porque ele falava do niilismo, né? Ele condenava o niilismo. Todos os existencialistas, e eu me incluo também nessa tradição de romance mais existencialista, de falar dos absurdos, né? Então eu vou levar isso ao limite. Os absurdos de eu me prender a uma pessoa, por exemplo, no meu livro Laços Ocultos, me prender a uma pessoa, uma situação, e eu vou levar ao absurdo e o cara vai e não vai sair daquilo. Tá, gente? Então é isso daí, uma intenção fixa. Eu não vou mudar aquilo, não adianta. Tem muito, o Wellington sabe disso, que o personagem tem que se transformar. No romance francês ele não se transforma. Sinto dizer. Tá? Então a gente não enquadra aí essas técnicas de cinema para romance francês, não enquadra, que é a minha tradição também. Esses filmes aí que estão saindo muito agora de Hollywood também. Não tem transformação, o personagem continua aquele mesmo tosco lá, você fala, caraca, o cara não muda mesmo. Não tem jeito. Tá? Intenção fixa, porque ele quer te levar para o cadafalso, lembra disso. Tá? Ele tem a intenção de mostrar o absurdo daquilo. Beleza, gente? Vocês estão entendendo aí? Beleza? Já podemos quase que fechar aqui já, tá? Então eu queria só fechar com vocês. Tem muita coisa para falar aqui, teria mais livro, mas não dá, já começa a ficar cansativo, né? Eu queria falar só uma última coisa, que é o que? O postulado, tá? Duas coisinhas, tá? O postulado, essa paixão coloca o ser em perigo. Então é o que eu tinha falado do amor. Então, deixa eu só voltar para vocês. É aquilo que o autor coloca. Eu vou ter que colocar algo no meu romance, postular algo. Que o amor coloca as pessoas em perigo. No livro há, pois, uma ação de desconfiança constante com relação ao amor. Tá? Só para fechar essa parte aí. Então eu vou colocar a relação dos personagens trabalhando com relação a isso. Qual é a reação deles? Desconfiança. Tá? Então eu tenho que ver aí um elemento de eu encaixar isso no livro, ou quando eu estiver lendo eu perceber isso. Beleza? E por final, para vocês, tá? Para gente terminar aqui, fechar, se tiver alguma pergunta, já podem ir lançando, tá? Que eu vou respondendo. A força do destino versus a decisão humana. Então, em Albert Camus, vocês vão perceber isso. O destino, prestem atenção, anotem isso, pelo amor de Deus. Vai haver um choque entre o destino pré-determinado, vai acontecer com o personagem aquilo. As coisas acontecem com ele para levar no cadafalso, claro, ele vai ser exposto. Mas vocês vão perceber as decisões que ele tomou. Erradas, no caso, né? Ou certas. Aí vamos ler para a gente ver isso, tá bom? Então a característica do romance francês é essa: a força do destino colidindo com a decisão humana. E como se libertar desse destino final, tá? Gente, tá 14 segundos aqui para acabar, acho que eu já bati 1 hora, já deve estar batendo 1 hora aí. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui.
Grandes Vencedores, aí vocês vão ler melhor, se Deus quiser. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.